Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live Vai da Nós, mais uma semana que está começando, mais uma semana abençoada para todos nós. E hoje nós temos um assunto que ele é muito importante porque ele é constante na vida de muitas pessoas. E da mesma forma que ele é constante na vida de muitas pessoas, ele é um mal. É um mal que atinge muitas pessoas e não só destrói as pessoas que praticam esse mal, como também aquelas pessoas que estão ao seu redor. E hoje a gente vai ver de que forma a gente pode vencer este mal chamado mentira, né? Nós vamos ver os perigos da mentira e de que forma a gente pode vencer, de que forma a gente pode evitar a mentira e de alguma forma começar a ter uma transformação em nossa vida, para que a gente viva em verdade, né? Porque a gente sabe que as pessoas que são mentirosas, que praticam a mentira, elas prejudicam a si mesmas, né? O mentiroso, no fim, ele só engana a si mesmo, como a gente vai ver aqui, né? E só prejudica a sua vida e também ele prejudica a vida de todos aqueles que os cercam. Então a mentira não traz benefício nenhum. Boa noite Felipe, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo e vamos começar. Vai falando aí de onde você veio, vocês que estão aí ao vivo nesse momento em nossa live, vai mostrando, fala para nós aí de que cidade você está falando, está assistindo a nossa live neste momento, para que juntos a gente possa aqui crescer, para que juntos a gente possa aprender mais uma vez em mais uma chave importantíssima para a nossa vida. Beleza? Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez. Então vamos começar aí, se você quiser mandar para amigos também, para que estejam conosco nesse momento, pode enviar aí e que vai começar agora mais uma live Vai da Nós. Beleza? Então vamos lá para a nossa chave de hoje que está em João capítulo 8, versículo 44. Vamos ver qual a chave de hoje e de que forma ela pode ser importantíssima para a nossa vida. Vamos ver lá. O que a chave de hoje vai nos dizer? João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Amém, amém. Então, hoje nós vamos falar dos perigos da mentira. Sim, porque a gente sabe que a mentira, ela simplesmente é algo que ela é prejudicial para todos, simplesmente para todos. Tanto para quem mente, quanto para a pessoa que é afetada pela mentira. Ela não traz benefícios nenhum, muito pelo contrário. A mentira, ela traz destruição. E por que ela traz destruição? Simplesmente pelo simples fato da chave que acabamos de ler, porque o pai da mentira é Satanás, o diabo. Sendo assim, o pai da mentira sendo o nosso inimigo, então sempre a mentira, de uma forma ou outra, ela vai trazer destruição. Felipe de Criciúma, muito bom, Felipe, muito bem. Quem estiver chegando aí vai nos dizendo aí de onde você é, que é muito bacana aqui estar, né, com pessoas de todos os lugares aí do Brasil e até do mundo também. Então, a mentira, ela nada mais é do que ou ocultar a verdade, ou falar algo que não é verdade, simplesmente talvez por maldade. Tem pessoas que mentem pelo poder, talvez. Mentem para trazer algum benefício para si mesmo, né? E aí usam a mentira de uma forma de conseguir as vantagens para a sua vida, né? Talvez de conseguir algo que tanto gostariam, uma promoção, um cargo importante, conseguir dinheiro. Quantas pessoas mentem, né? Quantas pessoas são desonestas? E por causa do desejo de querer tanto ser o poder ou dinheiro ou qualquer outra coisa, acabam mentindo, acabam passando por cima das outras pessoas, enganando as pessoas, dando golpe nas pessoas, pelo simples fato de querer as coisas para si mesmas e não se importar com o outro, né, com o próximo. Então tem pessoas que usam a mentira por causa da maldade. Tem pessoas que usam a mentira por medo. Tem pessoas que talvez cometeram um erro e para não assumir aquele erro, acabam mentindo, não é verdade? Quantas pessoas praticam isso? Né? Talvez muitos de nós praticamos isso em algum momento, né, de nossa vida, pelo simples fato de não querer encarar a verdade, ou talvez achar que a verdade vai acabar lhe prejudicando, acabam usando a mentira. Parece que a mentira é uma solução mais fácil, mais rápida de ser utilizada no momento para evitar algum problema maior. Mas quando a gente acaba praticando isso, quando a gente acaba fazendo isso, tem um efeito totalmente contrário. Porque a mentira, ela vai virando uma espécie de bola de neve.
né? Então você vai contando uma mentira aqui, uma mentira ali. Por exemplo, para evitar um problema, tu usa uma mentira. Mas só que depois, quando a verdade começa a aparecer, tu vai usar outra mentira por causa daquilo que você já falou, né? E aí vai virando uma bola de neve e vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E chega um momento que simplesmente a verdade ela sempre vai aparecer. E aí, o que acontece? O mentiroso ele acaba sendo reconhecido, porque o mentiroso ele só engana a si mesmo. A pessoa que mente, a pessoa que vive em mentira, ela só engana a si mesmo. É engraçado de ver, né? As pessoas mentirosas, as pessoas que estão ao seu redor, elas reconhecem aquela pessoa. Uma pessoa que é desonesta, uma pessoa que não inspira a confiança de ninguém, né? Essa pessoa ela é facilmente reconhecida e ela acha que está enganando os outros. Ela apenas acha que está enganando os outros. Mas só que a verdade ela aparece. E aí as pessoas começam a falar umas com as outras, né? Que aquela pessoa não é de confiança. E assim, essa pessoa ela acaba ficando sozinha. Acaba ficando sozinha porque as pessoas de bem elas vão se distanciando dessa pessoa mentirosa. Dessa pessoa que vive em mentira. Porque ninguém quer uma pessoa mentirosa ao seu lado. Ninguém quer uma pessoa que não é confiável ao seu lado. Quem é que quer? Vamos lá, você que quer montar um negócio, você vai querer uma pessoa do bem, uma pessoa honesta ao seu lado? Ou você vai querer uma pessoa desonesta, uma pessoa que vive em mentira? É simples, né? Então, por que, né, que a gente, no primeiro momento, quando algo acontece, parece que a gente já fala uma mentira já para evitar algo maior, né? Por que a gente não encara a verdade? Não é simplesmente a gente encarar a verdade. Eu sou um cara que, se tem algo que eu odeio na minha vida, né, que as pessoas fazem, que as pessoas podem fazer contra mim, é me mentir. É mentir, né? Contar uma mentira para mim. Né? Simplesmente essa pessoa perde a minha confiança. Perde a minha confiança. Eu prefiro quando a pessoa comete um erro e fala para mim daquele erro que ela acabou cometendo, né? E eu possa de alguma forma, poxa, você reconheceu o seu erro, beleza, né? Agora você vai, claro, vai ter que conquistar a confiança novamente, mas foi homem, foi mulher, né? Foi realmente corajoso em contar a verdade. Isso com certeza é muito melhor para mim do que uma pessoa que para querer agradar começa a falar mentira, né? Começa a falar coisas que talvez eu gostaria de ouvir e assim por diante. E aí essas pessoas simplesmente elas perdem a minha confiança. Perdem a minha confiança. E eu acho que é assim com cada um de nós. A não ser que você, né, já esteja vivendo uma vida de mentira. Aí você vai querer os mentirosos ao seu lado. E aí vai ser uma mentirada e ninguém vai se entender e ninguém vai confiar em ninguém. Porque é assim. É assim. Até mesmo no crime, por exemplo, no crime. No crime as pessoas não querem mentirosos ao seu lado. Então por que nós, pessoas de bem, vamos querer pessoas mentirosas ao nosso lado, né? Pessoas que não são confiáveis? Não, ninguém quer. Ninguém quer. Então se você hoje está usando a mentira, talvez por medo, talvez para evitar alguma coisa, para esconder alguma coisa, comece a repensar as suas atitudes. Porque uma pessoa que mente, ela vai prejudicar a si mesma. E vai acabar que em um momento ela vai estar totalmente sozinha. Porque esse é o destino das pessoas que mentem. As pessoas vão se afastando. E chega um momento que você vai estar sozinho. E tem outras pessoas que utilizam a mentira, talvez para esconder sua origem, esconder algo que elas gostariam de viver, mas não é a realidade delas. Escondem quem elas realmente são. E aí passam a contar mentiras, passam a viver a mentira como uma solução para aquilo que elas gostariam de ser. Sabe? Tem pessoas que infelizmente elas mentem tanto, a mentira já virou rotina em sua vida, que elas mentem tanto, que elas acabam acreditando na própria mentira. E essa é uma realidade, essa é uma verdade. Mas só que o que acontece com essas pessoas, né? Será que tem uma solução para essas pessoas que a mentira já virou rotina em suas vidas? Claro que existe. Claro que existe. Existe uma solução para tudo nessa terra. E a solução para a mentira o que é? A verdade. A verdade. Eu conto para vocês o que é a verdade. A verdade é Jesus, né? Como a gente sabe, a palavra nos ensina, né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente entende, poxa, por que eu tenho que ser honesto? Por que eu tenho que deixar a mentira de lado? Falar a verdade, ser uma pessoa do bem, fazer o bem para as pessoas, né? Por quê? Eu digo para vocês meu exemplo próprio. Para você entender, quando era criança, eu era uma criança muito mentirosa, mas muito mentirosa. Não tem aquele negócio que a gente diz, poxa, criança não mente. Isso não funcionava comigo.
ali entre os 6 e os 8 anos, eu simplesmente era um pequeno mentiroso. Mentia para tudo, mentia para tudo. Eu via na mentira vamos dizer assim, uma solução para conseguir as coisas que eu gostaria de ter. Né? Seja um brinquedo, seja alguma coisa, seja não gostar de alguém, contar uma mentira sobre aquele é meu amiguinho ou outra pessoa. Então, eu era um pequeno mentiroso quando criança. Mas aí, ainda bem, graças a Deus, que foi quando eu era criança, né? Que daí os problemas, eles não foram tão graves assim, vamos dizer assim, né? Não foram... Porque quando a gente já é adulto e começa a viver na mentira, aí as consequências são maiores. As consequências são maiores. Além de perder a confiança das pessoas, as pessoas se afastarem de nós, quando a gente pratica mentira, a gente tem muitas outras coisas. Por exemplo, o cara que pratica golpes, né? O cara que é golpista, o cara que é desonesto, ele simplesmente vai chegar um momento, que é como a gente fala, né? Vai encontrar um louco no caminho dele. Ou ele vai levar um pau, vão espancar esse cara aí que pratica golpes, porque vai ter um momento que vai encontrar alguém que também não é tão bom assim de ser paciente, né? Ou vai ser preso, ou simplesmente vai ser morto. Essa é a realidade de pessoas que praticam golpes, pessoas desonestas que fazem o mal para as outras pessoas. Um dia você vai colher, um dia essa pessoa colhe, né? Se ela pratica maldade, se ela é desonesta, um dia ela vai colher aquilo que ela está plantando. Já, né? Quando a gente faz o bem é totalmente ao contrário. Né? Quando você é uma pessoa honesta, você começa a ser reconhecido pelas pessoas por ser alguém verdadeiro e as pessoas querem estar perto de você. Por quê? Porque todo mundo quer pessoas do bem ao seu redor, né? Pessoas dos quais elas podem confiar. Qual é o grande desafio dos empresários, por exemplo, hoje? É achar pessoas honestas, pessoas de bem, que possam depositar toda a sua confiança a fim de que até mesmo a sua empresa ela possa deixar para aquele colaborador, né, para que ele consiga, né, dar sequência à sua empresa. Esse é o grande desafio dos grandes empreendedores, dos grandes empresários, né? E eu acho que assim é com todos, porque então por isso a verdade ela é tão importante em nossas vidas. E aí, depois que eu entendi isso, que eu era o pequeno mentiroso lá quando criança, como eu comentei aqui com vocês, né? Aí eu comecei a entender a verdade, como eu falei. Né? Olhando para Jesus, comecei a ver o porquê que a mentira era tão ruim para a minha vida. E aí houve uma mudança. Porque ao caminhar com Jesus, essa é a verdade. A gente passa a ter mudança. E aí as pessoas ao seu redor também começam a ver essa mudança em suas vidas. E aí é algo engraçado. Porque até meus companheiros, onde quer que eu vá, por exemplo, quando surge um questionamento, não, pergunta para o Gessé, porque o Gessé não mente, entendeu? E aí você começa a atrair essas coisas boas ao seu redor, quando você começa a viver na verdade. Em vez de viver uma vida de mentira, passa a viver uma vida de verdade. Houve essa transformação em minha vida. Tem até algo engraçado, que até mesmo num jogo, numa partida, né, onde um jogador adversário já tinha jogado comigo, surgiu um lance, surgiu um escanteio, aí o juiz estava meio na dúvida, daí o jogador adversário falou assim, pergunta pro Gessé, professor, porque o Gessé não mente, entendeu? Aí no fim, nós mesmo no calor do jogo, a gente deu risada daquela situação, né? Tanto os meus companheiros quanto os companheiros dos times adversários, né? Então isso é algo bom, isso é algo que Deus fez com que acontecesse em minha vida. Para quê? Talvez para que eu chegasse nesse momento de hoje e contasse esse testemunho que é possível haver uma mudança em nossa vida. O cara que era o mentiroso, eu ainda quando criança, claro, né? Não foi depois de grande, graças a Deus, que não tive as consequências maiores, né? Mas quando eu era criança, era um pequeno mentiroso. Mas Deus mudou minha trajetória. E hoje, graças a Deus, as pessoas me reconhecem como uma pessoa do bem, uma pessoa honesta. Mas o que isso não deveria também ser algo que, vamos dizer, que é uma qualidade, né? Porque ser honesto, na verdade, deve ser uma obrigação. Deveria ser uma obrigação. Assim como eu sempre passo para os meus companheiros que ser profissional no futebol, ser um atleta, né, profissional, que treina, que faz as coisas certinho, também deveria ser obrigação, não deveria ser uma qualidade. Assim também é a honestidade. Nós, né, não devemos ser honesto não é uma qualidade, ser honesto é obrigação, e assim deveria ser. Mas infelizmente não é, essa não é a realidade. Então nós, que somos pessoas do bem e queremos fazer a diferença nesse mundo, temos que propagar a verdade no mundo. Não podemos deixar as pessoas viver na mentira, né? Então tudo vai da nossa própria vida. Primeiro começa em nós,
a transformação, para que daí, a partir dali, a gente possa passar para as outras pessoas aquilo que a gente vive, para que essas pessoas também possam ter as suas vidas transformadas. E fazendo o quê? Andando na verdade. Deu para entender? E sabe quando eu falo, por exemplo, de ter pessoas que acabam vivendo na própria mentira e de tanto mentirem, de tanto conviverem com a mentira, acabam acreditando nela, né? Eu vivi uma experiência assim, por exemplo, tive uma vez um companheiro meu que ele me vendeu uma bis. Eu queria comprar uma bis, né? Queria comprar uma bis, eu estava lá no início do relacionamento com minha esposa está aí, né? Na live também. E aí nós queríamos uma bis para ela poder ir trabalhar, beleza? E esse companheiro que morava próximo, né, da minha cidade, falou que tinha uma bis para vender. Fomos lá, vimos a bis, né, que é uma motinho aí, para quem não sabe, né, nem sei se em alguns lugares ainda existe a bis. Faz tempo que eu não vejo tantas bis andar por aí, mas então a gente foi lá ver essa bis, né, ver essa moto. Andamos nela, gostamos, beleza, o preço, né, nos agradou, demos uma entrada e esperamos. Esse companheiro falou que iria fazer o documento da moto, né, e a gente esperando, beleza. E aí fomos dando outra parcela e nada dessa bis chegar, nada dessa moto chegar, e nada, e a gente já achou estranho, né. E engraçado que essa pessoa, ela sempre disse que vinha de família rica, né, de família onde seus pais eram proprietários de uma grande empresa, sua mãe era dentista, se eu não me engano. Eu sei que eles eram bem-sucedidos, né? E beleza, a gente acreditava, né? Até então acreditava naquilo. E aí, como a bis não chegou, né? Como a bis ela não vinha, né? A gente estava pagando e nada, a gente já achou estranho. E como eu tinha ido ver essa bis em outra cidade, naquela outra ocasião, eu fui no mesmo local para ver, de surpresa dessa vez, né? Ir lá ver. E quando eu cheguei lá, aí eu achei estranho, daí eu chamei. Fulano, a mãe do fulano tá aí? Não tá. Mas, vocês moram aí? E era uma casinha bem simples, de madeira, dentro dessa empresa que esse meu companheiro falou que era do pai dele. E aí, sim, nós moramos aqui, né? No patrão do meu pai, deixa nós morarmos aqui de favor, né? Tem algo estranho nessa história aí. Tá aí, onde é que tá teu pai, tua mãe? Tá ali trabalhando. Daí agora eu já vi tudo. E aí chamaram, né? Então veio a mãe dele, uma senhora simples, uma senhora muito simples mesmo, e falou. Daí eu expliquei a situação para ela, né? Que fulano tinha vendido a bis e ela falou: não sei por que ele faz isso, meu Deus. Eu não sei por que ele faz isso, porque a bis nem é dele, a bis é do irmão dele, né? Não sei como é que ele pode fazer uma coisa dessa. Daí eu expliquei para ela, né, que ele vivia contando lá para nós que eles eram de uma família bem-sucedida financeiramente, né? Digamos assim, eram ricos, não sei o que. Que nada, nós moramos de favor aqui, eu não sei porque ele vive essa vida, né, de mentiras. Então você vê que aquela pessoa, ela simplesmente, ela não queria negar a sua origem. Vamos dizer assim, talvez ela não era aquilo que ela queria para a vida dela, né? Não era a sua origem não era aquilo que ela queria. E para esconder a sua origem, ela criou uma história para todas as pessoas que estavam ao seu redor, nós ali que éramos nossos companheiros, e que talvez acreditava na própria mentira, né? Então você vê a que ponto chega a mentira na vida de uma pessoa, que ela passa a viver uma vida que não é dela. Uma vida que não existe, uma vida de mentiras realmente, né? Simplesmente para esconder quem ela realmente era. E que tem a gente ser vir de uma origem humilde? Que tem a gente vem de uma favela? Que tem a gente talvez não teve pai, talvez não teve mãe, talvez foi criado em berços com muitas dificuldades, com fome, talvez, não sei. Talvez cada um de nós tem uma história, mas o problema não é a gente, na verdade, a nossa origem, né? A gente não é responsável pela nossa origem, não. Só que a gente, sim, é responsável pelo nosso futuro, pelo nosso destino. Aí sim, nós somos responsáveis por isso. Então, você nascer em um lugar, beleza, você não é responsável. Mas você permanecer naquela situação, aí sim, aí sim. Mas nós não vamos sair das situações difíceis, né? Talvez de uma origem difícil, usando a mentira, sendo mentirosos. Muito pelo contrário, a gente vai ser verdadeiro.
Muito pelo contrário, a gente vai honrar pai e mãe, né? Aqueles que estiveram conosco em todos os momentos, por mais humildes que foram, talvez ou não, cada um tem uma vida, né? Mas vivendo em verdade e não em mentira. E é dessa forma que a gente vai construir grandes coisas nessa vida. E é dessa forma que a gente vai atrair pessoas boas ao nosso redor, quando a gente vive uma vida de verdade. E a Bíblia, ela conta uma história de um cara que entendeu isso. Porque a Bíblia conta a história de um cara chamado Jacó. Jacó, ele é filho de Isaac, né? E ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú, né? E os dois eram irmãos gêmeos, só que Esaú nasceu um pouquinho antes, né? Então ele era o primogênito e tinha o direito da bênção, né? Beleza. Só que o nome, né? Jacó, ele nasceu garrado ali no calcanhar, né? No calcanhar de Esaú. E o que acontece? Nascendo ali garrado, ele ganhou um nome que significa ou aquele que nasce agarrado no calcanhar, ou enganador. Então pensa você crescer, né, ser batizado, ter o seu próprio nome com significado chamado enganador, né? Então, vamos dizer, Jacó já nasceu sendo um mentiroso, né, por identidade, né? Então, pensa uma criança que vai crescendo, vai lá, sua infância, sua adolescência, com aquele nome. Talvez aquilo foi um peso para o nome dele. E quem conhece a história sabe que talvez ele foi um espertinho mesmo. Ele usou realmente, ele era talvez ele queria se aproveitar das situações quando tinha as oportunidades, né? Certa vez até mesmo conseguiu a herança de seu primogênito, comprou, né? Na verdade, do seu irmão Esaú, o direito à primogenitura, porque o seu irmão estava com fome e não tinha nada para comer e ele tinha, né? Ele tinha feito um guisadinho ali de lentilhas, um ensopado de lentilhas. E falou, te dou, mas vende tua herança para mim. Aproveitou a oportunidade, não mentiu, não fez nada errado, ele aproveitou a oportunidade. Foi aproveitador? Foi. Mas naquele momento não foi desonesto, vamos dizer assim, né? Mas ele era espertinho, sim. Mas o problema foi o seguinte. Esse mesmo Jacó, ele nasceu com uma promessa. Que ele seria maior que o irmão, né? Que o irmão mais velho, que no caso era Esaú, serviria a ele, certo? Serviria ao mais moço, que era Jacó. Só que chegou a hora da bênção, e a mãe dele também, que queria que ele recebesse a bênção, o pai dele já estava velho, né? Já não conseguia enxergar direito e ia dar a bênção. Chegou a hora de dar a bênção. Mas aí, sabe o que ele fez? Ele, junto com a mãe dele, né? Ele fez uma forma de se passar pelo irmão para receber a bênção, certo? E aí que está um grande aprendizado também. Olha como a mentira ela vai levando uma coisa atrás da outra. Olha o perigo da mentira, o perigo de querer enganar, o perigo de querer fazer as coisas do nosso próprio jeito. Porque ele queria dar o seu jeito para receber a sua bênção. Mas não é assim. Quando a gente quer dar o nosso jeito, né, da nossa forma, e ainda usando mentira para conseguir aquilo que a gente gostaria de ter, aí que a gente se complica. Porque ele foi lá, Isaac abençoou pensando que era Esaú, beleza, enganaram, né? Enganou o próprio pai, enganou o irmão, que depois chegou para receber a bênção e viu que o irmão já tinha recebido. E aí o irmão ficou muito furioso, queria matar ele, e aí ele fugiu. Simplesmente fugiu, teve que viver longe da sua família, longe dos seus pais. E aí você vê, tudo por quê? Por causa da mentira. Porque ele quis resolver as coisas do seu jeito, né? E quando a gente não espera por Deus, né? não faz as coisas da maneira que deveria ser, porque a promessa já era dele. Aquilo já era dele, não era? Então para que dar o seu próprio jeito? E principalmente mentindo, fazendo as coisas erradas para alcançar a sua bênção, né? Isso só atrasa a sua vida. E atrasou a vida de Jacó, porque ele teve que fugir e viver longe de sua família. E assim foi por muito tempo, viveu anos longe de sua família, né? E a sua mãe falou para ele realmente ir embora, porque seu irmão ia acabar querendo matá-lo. E assim foi, né? Aquele que já era conhecido como mentiroso, acabou realmente fazendo jus ao seu nome, né? Enganador. E assim ele talvez levava aquele peso durante anos em sua vida. E talvez lá na sua cidade, onde ele morava, ele era ainda mais conhecido como Jacó, o mentiroso, o enganador, né? E talvez aquilo ficou um peso tão grande durante a sua vida, por mais que ele tenha construído uma família, né? Teve filhos, teve bens, beleza, mas talvez era um peso em sua vida, né? O peso de ser conhecido como um mentiroso, como um enganador. Até que um dia Deus mandou ele voltar para a terra. E ele pensou, agora é minha oportunidade de mudar de vida. É minha oportunidade. E é aqui que está o segredo de tudo.
Sabe qual é o momento em que nossa vida é transformada? Qual é o momento em que a gente é conhecido por algo e se torna a ser conhecido por outra coisa? Né? Simplesmente ele era conhecido como o quê? Como um mentiroso, como um enganador. Só que ele não queria mais aquilo para a vida dele. Então ele foi decidido mesmo a mudar de vida, a não ser mais conhecido como um mentiroso, Jacó o mentiroso, um enganador. E foi de encontro à sua família. Vou voltar para sua terra para fazer as pazes com o irmão. E nesse encontro ele teve algo que é surpreendente, algo que é até difícil de falar, porque ele viu algum ser que ou era um anjo, alguns dizem que era o próprio Deus, e ali com aquele anjo ele queria a bênção, vendo que ali era a oportunidade de sua vida. Ao encontro, vamos dizer assim, com Deus, ele via que era a oportunidade da vida dele ser transformada. Ele não queria mais ser conhecido como mentiroso. E assim foi. Ele lutou com aquele anjo, ou com o próprio Deus, não sei. Ele lutou e foi e batalhou até que o anjo desse a bênção para ele e para que a vida dele fosse transformada. E ele conseguiu. Né? Até que lutou tanto por aquilo que o anjo, ou o próprio Deus, né? Não sei, né? Como alguns podem interpretar, deu a bênção que ele queria. E aí o anjo perguntou, né? Como é o seu nome? Jacó. Aí o anjo falou: agora você não é mais Jacó, agora você é Israel, porque você lutou contra Deus e os homens e prevaleceu. Então você vê que a partir do momento que Jacó teve um encontro com Deus, ele viu que era a oportunidade de mudar a sua vida. E assim é com cada um de nós. A partir do momento em que a gente passa a conhecer a verdade, passa a ter esse encontro com Deus, um encontro com a verdade, ela muda a nossa vida. Independente de qual seja a nossa dificuldade, né, a nossa fraqueza, ela pode ser vencida. Ela pode ser vencida em Deus. E esse é o segredo para tudo em nossa vida. Então, se você quer uma mudança em sua vida, uma mudança verdadeira, realmente algo que vá transformar a sua vida de vez, por que aqui, todas as semanas, a gente usa uma chave da Bíblia? Por que você acha que eu insisto tanto em falar, né, de versículos, de princípios baseados na palavra de Deus? Porque simplesmente a palavra de Deus, o próprio Deus, ele é o motivo de nós estarmos aqui. Né? Ele é a solução para todos os problemas e para todas as dificuldades e para a mentira também. Se você quer deixar a mentira de lado, né, se você tem essa dificuldade, né, que se a mentira é uma prática contínua em sua vida, saiba que tem solução. Assim como Jacó. Qual foi a solução para Jacó? Simplesmente, no encontro com Deus, ele decidiu que ali era a oportunidade de mudar de vida. E foi. E aí, aquele que era Jacó, né, o enganador, passou a ser Israel. Israel o quê? O pai de uma grande nação, o nome do país Israel, do povo de Deus. Então você vê que transformação teve esse homem, né? Ao ter o seu encontro com Deus. E assim é com cada um de nós. Talvez hoje nós somos conhecidos por alguém, somos identificados por alguma coisa, né? Como eu falei para vocês, quando eu era criança eu era pequeno mentiroso. Mas depois que eu tive um encontro com Deus, hoje as pessoas passam a me respeitar como uma pessoa honesta, uma pessoa do bem, que fala a verdade, né? Mas isso é o quê? É a gente descobrir a nossa identidade em Deus, né? Então, simplesmente eu sei que eu sou feito à semelhança, à imagem e semelhança de Deus. Eu sei que tudo que há de mal não é para estar em mim, né? Então, a partir do momento que eu começo a caminhar com Deus, eu vou deixando aquelas coisas. Por isso, nós temos que estar sempre buscando preencher nosso coração de Deus, porque Ele é quem vai nos fazer melhores a cada dia e a vencer a mentira também. Beleza? Então, algumas coisas que podemos fazer para vencer a mentira. Vamos lá. Não esconda a sua origem. Lembra da história que eu falei ali para vocês? Né? A história ali do rapaz que me enganou, ali, que enganava todo mundo, né? Que queria esconder a sua origem? Não. Muito pelo contrário, tenha orgulho da sua origem, independente de qual seja uma origem rica. Tem pessoas que também têm medo de falar que tiveram uma origem rica. Que bênção, que bom que você teve os pais que te deram, né, condições financeiras na sua infância, que legal. E da mesma forma, você que teve uma infância humilde, uma infância talvez de pobreza, né, talvez passou fome, que legal, cada um tem a sua história, cada um vai construir a sua história. Como falei anteriormente, você não
não é responsável pelo seu início, né? Lá pela sua origem, mas sim pelo seu futuro, seu destino. Aí sim você é responsável. Agora, o agora é você que é responsável. A sua origem já foi, já passou, o que passou ficou para trás e dali para frente é você e Deus, e aí você constrói a sua própria história. Então, não esconda a sua origem. Se você quer vencer a mentira, entenda quem você é, né? Tenha orgulho da sua origem, independente de qual foi, né? De talvez traumas que aconteceram, já passou, e aí é daqui para frente. É daqui para frente que você vai construir o seu futuro em verdade. Alguma outra coisa que podemos fazer é assumir os erros, cara. Essa coisa parece muito difícil de fazer, né? Assumir os erros, assumir as próprias... principalmente quando a gente fala ali na profissão que é o futebol, é difícil a gente assumir um erro, né? Quando a gente assume. Mas a gente tem que assumir essa responsabilidade. E quando a gente começa a assumir as responsabilidades, pedir desculpas quando cometer um erro, né? Quando cometer uma falha, a gente pode ver que a gente começa a afastar a mentira de nossa vida. E é verdade, a gente começa a deixar a mentira de lado, porque a mentira é isso. A gente acha, comete um erro e acha na mentira uma solução, né, para não sermos prejudicados por aquele erro. Então, quando a gente começa a assumir a responsabilidade dos nossos próprios erros, a gente vai deixando a mentira de lado. Então, assuma sim, assuma as responsabilidades dos seus erros, que com certeza as pessoas vão reconhecer, né, o fato de você ser uma pessoa verdadeira, que assume seus próprios erros, do que uma pessoa que quer mentir, né, falar o que as outras pessoas querem ouvir. Né? E essas pessoas simplesmente elas vão saber que você é uma pessoa mentirosa, uma pessoa que só fala mentira, só está enganando, acaba se atrapalhando nas próprias conversas, porque o mentiroso é isso. Né? Agora, a pessoa que assume as suas responsabilidades, essa sim, essa vai ter o respeito de todos aqueles que estão ao seu redor. Beleza? Outra coisa para vencer a mentira, não omita, né? Não omita as coisas, né? Pessoas até não praticam tanta mentira, não falam tanta mentira, mas omitem a verdade. Né? E aí tu omite uma coisa aqui, mas só que daí depois outra pessoa descobre. Aí tu omite uma coisa lá, aí acaba o momento que você vai acabar mentindo. Você está omitindo demais e vai chegar um momento que você vai acabar mentindo, porque virou uma bola de neve, né? Virou uma coisa que foi em cima da outra, até chegar o momento em que você vai usar a mentira como uma saída. Então não começa a omitir, né? Omitir demais, omite ali, omite lá, omite uma coisinha aqui, e vai chegar o momento que você vai acabar mentindo. Né? Então, pratique a verdade, né? Seja uma pessoa verdadeira, uma pessoa que assuma, como falei anteriormente, a sua responsabilidade, e assim você vai ganhando o respeito de todos. Seja honesto, mas com respeito. Isso é verdade, né? Por mais que a gente tenha que ser pessoas honestas, tem que ter aquele feeling que a gente usa, que a palavra que a gente usa, né? Aquele feeling de entender, poxa, tá, a pessoa tá ali, tá sendo deselegante, fazendo coisa assim, tu não vai chegar e dando com os dois pés naquela pessoa, né? Tem, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, né? Seja suas palavras temperadas com sal, né? Saiba como falar, como agir, né? Para que você, de alguma forma, né, não venha machucar as outras pessoas falando a verdade. Mas consiga dar fazer um jeito aí de falar a verdade, né? Mas sem, né, destruir também, né, a pessoa que está do outro lado. Dê um jeitinho aí de ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, mas sempre com esse jogo de cintura aí, beleza? Pense antes de falar. Esse aí talvez ela seja algo que é fundamental para aqueles que querem vencer a mentira. Né? Infelizmente, a maioria das vezes em que a gente fala uma mentira, quando a gente mente, é quando a gente simplesmente fala no impulso. Uma pessoa fez algo, ou nós cometemos um erro ali, a pessoa já nos acusa e pega de surpresa, e aí a gente já dá de bate pronto, né? Já fala assim na hora e acaba cometendo mentira, e depois não quer desmentir, né? Deixa por assim mesmo, e aí vai, e aí acaba chegando a um ponto em que a gente acaba se complicando. Então, antes de tomar uma atitude, né? Antes de fazer algo, pense, né? Pense muito bem antes de tomar uma atitude, porque dessa forma você vai evitar a mentira. Quando a gente pensa antes de falar, a gente pensa duas vezes. Não, a mentira não é uma alternativa. É isso. Então, todas as vezes que você ser tentado a falar uma mentira, você pensa, não, mentira não é a solução. Vou agir em verdade, vou falar a verdade. E dessa forma a gente vai conseguir, né, criar alternativas para que a gente vença a mentira e fale a verdade. Por que é tão tentador, né? Por que é tão tentador falar mentiras?
contar a mentira, viver a mentira. Por quê? Como a gente leu na chave de hoje. Porque o pai da mentira é Satanás, o diabo. Então a mentira é só mais uma alternativa, né? Só mais uma das formas que o inimigo usa para destruir a vida das pessoas. Simples assim, entende? Então, quando a gente consegue usar essas ferramentas que a gente está passando aqui, algumas formas de não mentir, né? Assim a gente consegue vencer. E o que a palavra nos ensina? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vai chegar um momento em que você vai estar tão fortalecido na fé, fortalecido em Deus, né? Uma pessoa que realmente assume a sua responsabilidade da sua própria vida, né? Das suas próprias palavras. E aí vai chegar um momento em que o diabo, poxa, vou vazar, não tem mais o que fazer aqui, vou embora, que esse não tem mais jeito, esse já está na benção. Né? E aí a gente continua fortalecendo, né? Porque o que a gente mais fortalecer vai prevalecer. Então fortaleça a sua fé e assim, né, você vai pensar muito bem antes de falar. Beleza? Outra coisa ali, seja honesto consigo mesmo, né? Não se faça de vítima. Eu vejo muitas pessoas, infelizmente, né, que se fazem de vítima, né? E se tem uma coisa que é, vamos dizer assim, que é amiga da mentira, é quando a gente acaba se fazendo de vítima, né? Todas as coisas que acontecem é para me prejudicar, isso, aquilo. Mas na verdade mesmo, cada um constrói a sua própria história. Talvez você não teve a oportunidade do outro, mas vai você e constrói. Você tem o mesmo Deus, todos temos o mesmo Deus, todos podemos ter o mesmo auxílio para a nossa vida. Então, o que vai diferenciar uma pessoa de ter resultados e outras não? As suas atitudes. Então nós temos que assumir a responsabilidade mesmo de nossas vidas, né? Não viver uma vida de mentira, de depender dos outros, não, muito pelo contrário. Assuma a responsabilidade de sua vida, de seus resultados, do seu futuro, do seu destino. E é dessa forma que você vai conseguir os resultados que você quer. E dessa forma também vai ser uma forma de a gente vencer a própria mentira. Porque a mentira, as pessoas por querer se fazer de vítima demais acabam usando a mentira, né? Para viver uma vida de mentira. Mas não, agora as pessoas que são verdadeiras, que são honestas consigo mesmas, elas vão assumir a responsabilidade de suas vidas e vão conseguir os resultados que tanto querem. Beleza? Então seja honesto também consigo mesmo. Um exercício legal para nós fazermos aqui, para vencer a mentira, para que ajuda a vencer a mentira, é anotar. Anotar as mentiras que você cometeu, né? Comete aí no dia, né? Que Deus queira, né? E você também, assuma a responsabilidade de não mentir, mas que a gente não minta, né? Não tenha nada para anotar. Mas se tiver, se você por algum equívoco, um acidente, mentiu, escreve lá no papelzinho, né? Ou no seu celular, aí vai anotando as mentiras que você teve no dia. Anota uma, anota duas, vai anotando aí, vai anotando. E assim por diante, anotou lá, porque depois você vai avaliar, né? Vai chegar um tempo, depois de um tempo ali, uma semana, sei lá, um mês, Deus queira que um ano, né? E tenha poucas coisas ali para você anotar. E aí você vai ver, poxa, por que eu cometi essa mentira? E você vai começar a analisar. E aí você vai criar formas de não cometer aquele erro novamente. Então é um exercício bacana para a gente fazer, né? Anotar as mentiras que a gente, por algum acaso, algum equívoco, comete em nosso dia a dia. Busque um profissional, né, se for preciso. Tem pessoas que a mentira já virou algo patológico, né? Já virou uma doença. Então, se esse for o seu caso, não tem problema nenhum procurar um profissional da área, né? Nenhum problema, né, da área psicológica, porque Deus ele usa pessoas para abençoar pessoas. Tem pessoas que acham, mas eu sou da fé, né? Como é que eu vou procurar um psicólogo, né? Um psiquiatra? O que vão dizer de mim? Que nada, Deus ele usa pessoas, né? Um psicólogo, um psiquiatra que seja, né? Principalmente se for pessoas com princípios firmados na palavra de Deus, melhor ainda, né? Que vão te auxiliar da melhor forma, né? Mas de alguma forma vão te auxiliar sim, com certeza, né, a vencer as suas dificuldades, porque quando a mentira vira uma doença, é bom sim procurar alguém que possa auxiliar também na área psicológica, ali na área profissional, na área da mente, né? Então, se for seu caso, né, quando chegar ao ponto, né, de você ver que tá difícil, não consigo largar, e ver o que essa pessoa pode te auxiliar, né, contra esse mal da mentira. E aí? O principal de todos é fazer como Jacó. Esse é o grande segredo, e assim eu vou fechando a live de hoje aqui, né, antes da nossa tarefa, é claro, das tarefas da semana. O principal segredo, não só de vencer a mentira, mas de vencer todos os nossos males e nossas fraquezas e nossas dificuldades,
é viver a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que andam com Deus têm as suas vidas transformadas, independente de qual seja o erro, a fraqueza ou o motivo que as impeça de avançar, as impeça de evoluir. Deus, ele tem tudo o que a gente precisa para ser feliz. E por isso que aqui estamos. E se você está neste momento, chegou até aqui nesse momento, seja na live, ao vivo aqui, ou na gravação, entenda que tendo Deus, você tem tudo. Tudo o que precisa para ter uma vida próspera, feliz e abençoada. Jacó entendeu isso e deixou para trás aquilo que ele era conhecido como mentiroso e passou a ser o pai de uma grande nação, se tornando Israel. E você também pode deixar talvez uma vida de mentira, uma vida de fracassos, uma vida de erros, para viver uma vida abençoada, porque é isso que Deus quer para você. Uma vida próspera, uma vida de governança, uma vida que você vai transbordar na vida de outras pessoas, porque no fim o sentido de tudo isso é simplesmente da nossa vida, da nossa existência é para isso, para que a gente possa ser abençoado e para que a gente possa abençoar. E assim a gente vai realmente, tudo que a gente viver nessa terra fará sentido. Amém? Então, faça tudo isso que a gente aprendeu aqui. Espero que você aplique realmente aquilo que a gente viveu, que a gente comentou aqui hoje, dos perigos da mentira e de que forma a gente pode vencer a mentira, para que a gente possa ser conhecidos como pessoas honestas, pessoas do bem, pessoas que são a imagem e semelhança de Deus nessa terra e que fazem a diferença neste mundo. Beleza? Mas antes de a gente terminar, vamos para as tarefas da semana. Anota aí, vamos para 3 tarefinhas que vamos deixar aqui para a gente aplicar esta semana, beleza? De que formas elas vão nos auxiliar contra a mentira. Vamos lá. Primeiro, elimine as mentiras do seu dia a dia. Se fortaleça na verdade que é Jesus e não permita que o inimigo destrua a sua vida. Então, qual é a primeira tarefa aqui então? Você vai eliminar as mentiras. Simplesmente você viu ali os exercícios que a gente pode fazer para evitar a mentira. Então você vai praticar aquilo. Quando você for tentado a mentir, você vai eliminando a mentira. E de que forma você vai eliminar? Vivendo a verdade, caminhando com Jesus, porque Ele é a própria verdade. E ao caminhar com Ele, a gente vai deixando para trás aquelas coisas que acabam apenas nos prejudicando, E aí, praticando a verdade, andando na verdade, a gente vai colher muitos benefícios disso. E pessoas vão começar a quererem estar perto de nós, por nós passarmos confiança a elas. Então é muito importante que a gente elimine a mentira, passe a viver a verdade e não permita que o inimigo destrua as nossas vidas. Beleza? Primeiro exercício é esse. O segundo, então, aquilo que eu falei anteriormente, anote as suas mentiras, Anota lá no papelzinho. Cometeu uma mentira, Você viu que mentiu ali, pisou na bola, Um acidente, cometeu um acidente. Vamos lá, mentiu, beleza, anota ali. Sempre anota. Aí vai chegar um momento que você vai ver as suas anotações, E aí você vendo as anotações que você fez, Você vai olhar para aquilo e ver, poxa, eu acho que eu posso melhorar isso aqui. De que forma eu cometi esse erro aqui? Não vou cometer de novo. Então você vai eliminando aquilo da sua vida, porque ao você olhar aquilo que você anotou, as mentiras que você contou, você vai ver as formas que você vai fazer para não cometer aquele erro novamente, beleza? Então você vai começar a fazer isso, anotar as mentiras que você comete para que você possa eliminar isso de sua vida. E a terceira, você vai ler ou ouvir a história de Jacó que a gente comentou aqui, que está em Gênesis capítulo 25 ao 33. Dos capítulos do 25 ao 33 ali vai falar exatamente essa história que a gente comentou aqui, de como alguém que era conhecido como mentiroso passou a ter a sua vida transformada e se tornou o pai de uma grande nação, tornou o responsável, teve o nome de uma grande nação chamada Israel. Então, de hoje era isso. Espero que vocês tenham de alguma forma a palavra de hoje, a chave de hoje tenha contribuído em sua vida. Desejo que Deus abençoe essa sua semana. Vamos terminar aqui com uma oração, porque com certeza com Deus na frente nós temos tudo o que precisamos para ser prósperos, felizes e abençoados. Vamos lá? Respira aí. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo o que fazes, por tudo que já fez e que ainda vai fazer por nossas vidas, Pai.
Entendemos hoje, na chave de hoje, a importância, Pai, de vivermos em verdade e abandonarmos a mentira, Pai. Porque a mentira, ela traz malefícios, Pai. Ela nos prejudica a nós mesmos e também as pessoas que estão ao nosso redor. Mas à medida que andamos na verdade, a gente começa a ter nossas vidas abençoadas, Pai, e também começa a contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Ganha o respeito das pessoas, ganha a confiança das pessoas, Pai, e isso não tem preço. E o mais importante, passamos a ser pessoas que nessa terra vivam e sejam a imagem e semelhança do Senhor. Que ao andarmos com Jesus começamos a deixar para trás tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que desagrada ao Senhor e passamos a viver uma nova vida e uma vida em abundância. Que ao andarmos com o Senhor possamos ser abençoados para abençoar outras vidas também. Para que em tudo que fizermos nessa terra possamos prosperar, ser felizes e abençoados e transformar as pessoas por onde quer que a gente esteja. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esfregue as mãos aí, para fechar nossa live mais uma vez e diga comigo, vai dar nós. E sempre vai dar. Que Deus abençoe a sua semana, tenha uma semana de bênçãos, de prosperidade e com certeza, segunda que vem, se Deus nos permitir, estamos aqui novamente para mais uma live. Vai dar nós. Beleza? Tamo junto, grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.